Olá, seja bem-vindo a mais um Chá das 5. Se você ainda não me conhece, eu sou Karina Lima Jurimeira, sou psicóloga clínica e sou muito conhecida pela análise de sonhos, uma das minhas especialidades. Embora eu tenha aí a formação em psicologia, graduada em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia e também psicologia analítica com ênfase em mito, contos e arte, e também formação em psicanálise. Eu criei esse canal, Chá das 5, para estar compartilhando então com vocês um pouquinho desse mundo onírico, o mundo dos sonhos, e a abordagem que eu uso é a linha teórica desenvolvida por Carl Gustav Jung. Se você não conhece, ele foi um psiquiatra, psicólogo, terapeuta, que desenvolveu uma vasta teoria e deixou aí um presente com muita profundidade para a gente. E esse é o meu foco de atuação dentro da área clínica e é isso que eu venho compartilhar todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, no Chá das 5 aqui com você. Eu preparei hoje um estudo de caso, e esse estudo de caso é sobre a Frida, onde eu tiro, então, desse livro aqui, o livro da Frida, que é Os Segredos de Frida Kahlo. E eu leio esse livro e eu vou tendo muitos insights, muitas reflexões quando eu vou lendo, com base então na psicologia analítica do Jung. A Frida, ela foi uma grande artista, deixou uma riqueza, né, de profundidade nas suas artes, nas suas obras, e onde a gente tem então muito acesso à história da Frida, né, pós sua morte, muito famosa ela ficou. Então, baseado na história de vida dela, a gente vai entendendo então como que esse inconsciente ele foi se expressando. Então a Frida, ela tem uma história muito sofrida, né, muito sofrida de vida, né, desde a doença que ela desenvolveu ali na infância, depois o acidente que ela teve ali por volta dos 18 anos, e depois o relacionamento conturbado que ela viveu com Diego Rivera. Então a vida dela foi sempre marcada por muitos sofrimentos. E conforme vai contando aqui nesse livro, que vai contando o que ela anotava, então, no seu diário, né, ou um livro de receitas, que ela vai, então, contando as experiências que ela vai tendo, a dor que ela vai passando, e então a história ela vai sendo contada a partir disso, com os outros, né, marcos históricos que vai acontecendo na vida dela, muito envolvida, né, com a política, muito ativista. Então a gente vai ver uma riqueza de profundidade, de morte e renascimento na história de Frida. Frida, ela tem vários sonhos e delírios também. E nos sonhos que ela vai tendo ao longo da vida dela, ali, principalmente depois do acidente, são sonhos então com a morte. É como se ela então encontrasse a morte no sonho. E ela vai tendo esse diálogo com a morte e ela faz uma espécie de negociação com a morte. E aqui é muito simbólico e muito rico isso também. Na psicologia junguiana, sempre quando a gente se depara com a morte no sonho, a gente vai falar então da operação mortificatio, né? Ela é uma operação, uma fase ali de desenvolvimento, onde a gente está entrando em contato com esse processo de transformação, onde partes do ego já não faz mais parte nesse momento, onde eu preciso matar aspectos da personalidade para que um novo aspecto, então, ele venha a florescer. Pensando em todo esse sofrimento da Frida, ela passou por constante mortificatio, né? Praticamente inúmeras mortificatio. A doença, a morte dos familiares, o acidente, que é a morte do corpo também, né? A reconstituição, a outra forma de se ver como mulher, esse feminino, tudo que ela teve que modificar na vida dela foi um constante vir a ser, né? Um constante morte e renascimento. Então isso é muito simbólico. Aí a Frida, nesses relatos, ela vai sempre tentando negociar com a morte, né? Nos sonhos e também nos seus delírios, no coma, né? Então ela vai tentando negociar ali com a morte como se ela quisesse garantir um tempo a mais de vida. E psicologicamente, quando a gente vai olhar para isso, é como se ela estivesse fazendo também uma negociação com o inconsciente, né? Partes desintegradas e integradas que ela está tentando integrar, né? Então ela está tendo um diálogo com esse inconsciente. E nesse processo, ela faz uma coisa que é bem interessante, né? Ela faz
ela oferece à morte uma oferenda. Então, no México é muito forte a cultura mexicana, o Dia dos Mortos tem bastante impacto, tem bastante riquezas de simbologias e significados. Então, a Frida, ela oferece para a morte, ela faz uma oferenda todos os dias dos mortos, como uma espécie de negociação e sacrifício, então, em prol da tua individuação. E aqui, quando eu falo individuação, o Jung tem na teoria dele o processo de individuação, que é tornar aquilo que potencialmente nascemos para ser. Nesse vir a ser de Frida, com tanta dor, com tanto sofrimento, é como se ela tivesse o tempo inteiro negociando isso. Ela se transformou a cada sofrimento dela, mas tinha partes dela que ela não queria deixar ir, né, se a gente for pensar. Porque a nigredo, que é o sofrimento, que é a depressão, que é uma das fases alquímicas também, ela traz muito sofrimento, principalmente quando a gente se nega a deixar morrer aquilo que precisa ir. Então, de certa forma, alguns aspectos eu acho que para ela foi muito difícil nessa jornada dela, né? Nesse processo de individuação, de tornar isso que potencialmente, né, ela nasceu para ser. E ela vai fazendo então essa negociação, e é como se ela entrasse em desespero se caso ela faltasse com essa oferenda. E aqui a gente fala do sacrifício, porque a individuação, o processo de individuação, ele exige sacrifício. E esse sacrifício, muitas vezes, pode ser até o relacionamento, que é algo que a Frida não abriu mão, né? E é algo que fez ela sofrer muitas vezes, muitas e muitas vezes. Ela pôde, de certa forma, se experimentar no Diego Rivera, porque antes dela se tornar artista, né, e reconhecida, ele era uma artista e foi reconhecido, né, antes dela, naquela época, né, era famoso, enfim. Então foi através dessa troca de ânima, né, dessa dialética ali do inconsciente dela e do inconsciente dele, ela pôde então se enxergar como artista. Mas ao mesmo tempo é alguém que lhe trouxe muito sofrimento, né? Então, à custa desse feminino também, ela acabou entrando nesse processo de muito sofrimento e não abrindo mão dessa relação, não pegando aquilo que fazia parte dela e deixando ir aquilo que não fazia. Porque se a gente pensar, né, como foi um espelhamento esse relacionamento dela, para ela também poder se enxergar e se ver e viver a vida também de uma artista como ela foi, ela precisou entrar no relacionamento com o Diego Rivera. Mas, ao mesmo tempo, aquilo era dela, né? Porque a gente só acessa aquilo quando aquilo é nosso, né? Só é despertado quando aquilo já está em nós. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que talvez ela em algum momento achasse que se ela perdesse o Diego, ela também perderia isso nela. Mas na verdade eu acho que ela encontraria algo ainda muito mais rico, mais do que já foi toda essa jornada, né, toda essa experiência dela. Mas enfim, tem algo ali da história de Frida que é bem interessante. Quando ela passa por um processo de traição ali, e que ela pensa em suicídio, ela vai até uma ponte e ali ela encontra uma mulher que percebe que ela vai se suicidar e conversa com ela, e através desse diálogo com essa mulher, ela então desiste de cometer o suicídio e ela volta para casa. Enfim, depois de um tempo ela tenta ir buscar essa mulher, pelo nome da mulher, que ela lembrava o nome da mulher, então ela tenta ir buscar e ela vai atrás e ela descobre que essa mulher já havia morrido há muitos anos. E ela vai então até o túmulo dessa mulher. Então aqui é como se mundo interno e mundo externo estivesse conversando. A gente poderia pensar que foi um delírio da Frida, poderia ser, né, uma ilusão, né? Mas psicologicamente é como se o mundo interno e o mundo externo estivessem conversando. Ali ela encontrou a morte, né? A representação, a figura da morte, que conversa com ela e que faz essa dialética e que mais uma vez ela negocia a vida com a morte. E que mais uma vez ela tem a possibilidade de renascer de novo, né? Então é como se ela tivesse o tempo inteiro por um fio, né, entre vida e morte. Eu lembro ali que no finalzinho, né, quando a Frida já está nos seus últimos anos de vida, ali no final mesmo,
ela esquece da oferenda e ela entra num desespero, né? Num desespero porque ela precisava garantir a vida fazendo a oferenda, então, para o Dia dos Mortos, né? A oferenda para a morte, porque caso ela não fizesse isso, a morte viria atrás dela. E aí, é interessante porque, assim, ela já estava em um estágio de sofrimento, assim, que ultrapassava os limites humanos, né? Pensando em tudo que ela viveu, e cada vez mais, né? O corpo dela não aguentava mais a vida, né? Ela não carregava mais todo esse peso. De certa forma, ela, em algum momento, percebeu que aquela luta, para ela vencer, não significava vencer a morte, mas talvez aceitar que a morte faz parte da vida e que algo nosso transcende isso e que algo nosso continua a viver, porque é isso que aconteceu na vida dela, né? As obras dela trazem esse retrato, né? Esse retrato da dor, do sofrimento e do inconsciente. E a gente tem acesso a isso, é tão arquetípico que nos toca, que nos arrepia, porque ela traz nas obras o corpo dilacerado, ela traz nas obras a perda do filho, né, que era um sonho de Frida ser mãe, e ela não conseguiu isso. Era um sonho de Frida ter um relacionamento perfeito com Diego, e ela não conseguiu isso. E era um sonho dela também ter um corpo que não fosse aquele, mas ela conseguiu fazer algo extraordinário com o corpo que ela recebeu. E a gente vai acessando, então, Frida através das obras dela. Então, é como se o filho, ele é uma continuação nossa, né? Mas aqui as obras de Frida é uma continuação dela. É aquilo que permaneceu, é aquilo que ficou, né? Então, é o inconsciente que se realizou. Então, de certa forma, toda essa jornada de Frida é um processo de individuação. E quando ela consegue realizar isso na arte, transformar esse sofrimento na arte, é o processo dela de individuação se realizando. Então, é uma história que, ao mesmo tempo, ela tem muito sofrimento, ela tem muita dor, ela tem muita simbologia, ela tem muita riqueza. Frida tinha uma intuição, ela tinha uma conexão com esse mundo dela inconsciente muito profundo. E que somente uma pessoa com uma conexão tão profunda com o inconsciente seria capaz de suportar tanto sofrimento. Em alguns momentos ela ia contra, né? Era como se ela fosse numa via contra o destino, mas o destino, em alguns momentos, foi mais forte que ela. É uma briga, né? Com esses opostos. Mas é muito rico e eu super recomendo para vocês lerem esse livro. Aqui não é uma análise, aqui é contando a história dela. E a análise, então, que eu faço desse estudo de caso, que ela está muito rica, muito condensada, muito bonita, eu deixo, então, aqui na minha página, para você se inscrever e para que você tenha acesso a esse material e você pode ler, toda semana tem um conteúdo novo. Então, aqui tem esse estudo de caso para você degustar quantas vezes você quiser. É só você se inscrever aqui, então, na minha newsletter, que você vai ter acesso, então, a esse conteúdo. E se você quer saber mais sobre os sonhos, quer entender os teus sonhos, faça a tua inscrição no curso Alquimia dos Sonhos, que ele está com promoção, que vai até, então, o final de fevereiro. Beijo grande no teu coração.